Ah, bom dia, tudo bem? Vamos falar hoje sobre liberação de crédito no consórcio de imóveis. Quando você inicia um processo de liberação de crédito, você recebe alguns documentos da administradora que um deles chama cartilha de liberação de crédito ou checklist. E ele é um documento que, numa primeira vista, pode parecer complexo e cheio de coisas, e a gente precisa traduzir isso para que ele fique mais palatável para quem não vive isso no dia a dia. E é para isso que a gente está aqui hoje, para conversar sobre a documentação necessária para uma liberação de crédito de imóveis. Primeira coisa importante a saber é que você não estará sozinho nesse processo, ok? Aqui dentro do escritório da Demicon Kennedy, nós temos uma pessoa responsável pelo envio desses documentos, que é a Jaqueline, ela que recebe, faz o envio para a matriz, recebe as devolutivas e faz essa conversa diretamente com você, cliente, certo? Ela é uma especialista nisso e vai ajudar muito melhor até do que eu mesmo a fazer isso, porque ela está destinada a esse tipo de processo. Mas eu já vou deixar aqui bem explicadinho o passo a passo, o porquê que as coisas são pedidas e para que serve cada coisa. Então, lembrando, consórcio de imóveis ele serve para aquisição de bens, para reforma, para construção e para quitação de financiamento imobiliário. E neste documento que você recebe, ele tem a informação para todos os tipos de processo. Logo, alguns não vão se aplicar ao seu processo. E às vezes até isso fica confuso, certo? Então vamos começar pelo que é igual para todo mundo, que é o documento do consorciado. O que é o documento do consorciado? É o seu documento. Então, se o consorciado é uma pessoa física, a gente vai utilizar esse bloco aqui. Se o consorciado é pessoa jurídica, nós vamos usar os dois, tá? Este mais este, e eu já vou explicar. Então, vamos lá. Pessoa física. Cafezinho é sempre bom. Pessoa física. Ficha cadastral preenchida e assinada. O que é essa ficha? A Demicon manda uma ficha, que é esta ficha aqui. Ela é editável, certo? Você vai preencher o PDF e vai salvar lá para fazer o envio. Então, primeiro item, ficha cadastral, ela é enviada o PDF da Demicon, só preencher no próprio PDF. Cópia do RG e CPF. Normalmente as pessoas utilizam aquela carteira digital, CNH digital, porque você tem no celular, só fazer download do PDF, pronto, não tem problema nenhum. Comprovante de endereço. Também, geralmente os aplicativos têm isso no celular, né? Então, conta de água, luz ou telefone. Por exemplo, aqui a conta de luz do Paraná, aqui em Curitiba, que é da Copel, você entra no aplicativo, baixa o PDF e pronto, validade de 3 meses, tá? Então, os 3 primeiros super fáceis. Cópia da certidão de casamento ou nascimento, então se você for solteiro, nascimento, se for casado, casamento, se tiver união estável, a certidão de união estável lá, o contratinho de união estável. Lembrando que isso aqui, essas certidões, elas têm validade, e a validade delas é de 30 dias. Então não adianta você me mandar uma certidão de nascimento de 2021, porque ela não tem validade. Tem que entrar lá, ou ir até o cartório, ou entrar naquele Registradores, que é um site que você consegue fazer o pedido online dessas certidões, e lá e pedir, ela tem validade de 30 dias contados da emissão, ok? Mesma coisa casamento e assim por diante. Cópia do pacto antinupcial, se for o caso. O que é se for o caso? O pacto antinupcial, ele existe para os casamentos que não foram realizados no regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, se você casou com comunhão universal de bens ou separação total de bens, vai haver esse termo, que é um pacto antinupcial, que nada mais é do que um contrato entre o noivo e a noiva ali, né? Sobre como vai ser o casamento. Se você está casado na comunhão parcial de bens, não precisa. Comprovante de renda, vide anexo. Então a gente vai descer um pouquinho e vai lá embaixo para comprovação de renda. Então, tá aqui, esse é o quadro da comprovação de renda. Se você for um trabalhador, um CLT, você vai precisar dos 3 últimos olerites, da cópia da carteira de trabalho e previdência social com anotação do registro e a cópia da última declaração do imposto de renda e do recibo. Lembrando que são 2 documentos. Uma coisa é a declaração, outra coisa é
o recibo de envio de comunicação disso, tá bom? Se for profissional liberal ou autônomo, o DECORE, declaração comprobatória de rendimentos, de retirada mensal dos 6 últimos meses, isso aqui é o contador que faz, e também a cópia da declaração de imposto de renda. Aposentado ou pensionista, extrato do pagamento do benefício dos últimos 3 meses e também declaração de IR, mesmo que seja isento, tem que apresentar, ok? Empresário, a mesma coisa. Consorciado fora do país, também a mesma coisa que está aqui. Então, você vê qual que você se enquadra e junta aqui a documentação de liberação de comprovação de renda. Extratos bancários serão aceitos apenas como complemento, ou seja, eu tenho aqui um salário de 5 mil e recebo mais 3 mil por fora. Vamos aceitar os 8 mil desde que você comprove 5 e mostre os outros 3. Não adianta você ter 8 por fora, aí não vai dar. Tem que ter renda comprovada, beleza? Então, do consorciado é só isso. Bastante simples, né? Se o consorciado for pessoa jurídica, ele vai pedir o contrato social consolidado, certidão simplificada da junta comercial, cópia do RG e CPF dos sócios e comprovante de renda da pessoa jurídica, que daí voltando aqui para baixo, balanço patrimonial dos últimos 2 anos, balancete do ano vigente e DRE, demonstração de resultados do exercício dos últimos 2 anos. Tranquilinho. Se for um MEI, né, um microempreendedor individual, declaração de faturamento dos últimos 12 meses assinado pelo contador e pelo sócio, cópia da declaração do imposto de renda com recibo de entrega, tá? E lembrando que, para fim de aprovação, a pessoa jurídica deve ter pelo menos 1 ano de registro na junta comercial. Então não pode ser uma empresa que começou há 2 meses. Isso é bem importante também. Beleza? Um detalhe importante que a gente tinha falado lá no começo. Pessoa jurídica é o documento da pessoa jurídica e do sócio, porque precisa da avaliação de um avalista, e esse avalista pode ser o sócio. Então, normalmente, vai ser o documento do sócio e da pessoa jurídica. Então, vai pedir todo esse bloquinho aqui, ok? Então, fechamos no consorciado. Agora, nós vamos entrar nas situações. Então, primeira situação, se for uma compra e venda, você entende que tem a sua documentação, a documentação do imóvel e a documentação dos vendedores do imóvel. Então, havendo uma compra e venda, nós vamos chegar nesse segundo quadro aqui, documento dos vendedores. Ah, e se eu estou fazendo uma reforma? Então, se tem uma reforma, não tem vendedor, esquece isso aqui. Isso aqui é só para compra e venda, beleza? Então, se o vendedor for uma pessoa física, cópia do RG-CPF, comprovante de endereço, cópia da certidão de casamento ou nascimento, igual essa daqui, cópia do pacto antinupcial, se for o caso, e também a ficha cadastral de vendedores, que é esta daqui. Ó, ficha cadastral vendedores. Então, o vendedor vai preencher isso aqui. Se forem mais de um vendedor, vendedor 1, vendedor 2, se tiver procuração e assim por diante. Tem que estar bem certinho. Ó. Se tiver intermediação imobiliária, preenche aqui. Também é um arquivo editável, ok? E essa daqui é a ficha cadastral de pessoa jurídica, né? Então, se for uma pessoa jurídica, vai ter uma ficha própria para ela também. Voltando para cá, se o vendedor for uma pessoa jurídica, contrato social consolidado, certidão simplificada da junta, cópia RG e CPF dos sócios. Bem tranquilinho, bem sem muita coisa a ser feita. Entrando agora no documento do imóvel. Então aqui vai depender do quê? Algumas coisas valem para todos, outras não. Então o que sempre vai ser pedido do imóvel? Cópia da matrícula atualizada, ela tem validade de 30 dias, igualzinho certidão de casamento, tá? Então, cópia da matrícula do imóvel com negativa de ônus reais, pessoais e repersecutórias. É uma negativa de ônus que o cartório emite e você tem que pedir, tá? Que também tem validade de 30 dias. CND do IPTU, então, cadastro negativo de débito do IPTU, então, isso tira-se normalmente no site da prefeitura. Aqui em Curitiba é super simples, você entra no site, coloca a inscrição imobiliária e ele vai dar lá a negativa de débitos do IPTU, salva e está pronto. Imóveis em condomínio, declaração de quitação de condomínio e ata de eleição do síndico. Quem oferece esses 2 documentos é a administradora de condomínio que está lá. Lembrando que ambos precisam ser assinados pelo responsável, ou seja, pelo síndico, e ou a assinatura é registrada em cartório ou com o certificado digital via Gov ou A1 A3.
Aí vai depender, mas não pode ser só uma assinatura em caneta, tem que estar registrada ou em cartório ou digital, ok? Então isso sempre vai ser pedido. Agora, o que que eu estou fazendo? Eu estou comprando um imóvel, então além disto, precisaremos da cópia do contrato de compra e venda desse imóvel com tudo descrito ali, um contrato de compra e venda normal. Para reforma, um contrato de reforma assinado por um engenheiro civil, arquiteto ou empresa de construção civil com registro no CREA. Se você não tiver, a gente tem para indicar. Isso aqui é importante. Ou as notas fiscais, mas a maioria das pessoas pede esse contrato de reforma aqui, ok? Para construção, o alvará de construção válido e o cronograma físico-financeiro do engenheiro, que daí a gente também tem ele aqui, um modelinho. Ó. Então ele até que é o mesmo da Caixa, então está aqui o modelinho para o arquiteto ou para o engenheiro fazer aqui e colocar o valor, o andamento da obra, evolução e por aí vai, certo? Para quitação de financiamento, cópia simples da procuração e subestabelecimento da instituição credora, informar o contrato da central ou da gerente. Ou seja, eu vou lá, ó, aqui é o contato do banco para que a gente possa fazer essa intermediação de compra, de quitação de financiamento, porque a Demicon vai pagar direto para o banco e transferir a alienação do banco para cá, né? Se for um imóvel rural, certificado de cadastro de imóvel rural, declaração de ITR, declaração ambiental rural, averbado na matrícula e matrícula com georreferenciamento da área. Então, esse não tem que fazer, certo? A Demicon emitirá as certidões das partes e do imóvel, descontando as custas do crédito da cota. Os documentos que não puderem ser emitidos serão solicitados diretamente ao consorciado. Então, assim, muitas certidões você consegue com o CPF, ou com o CNPJ, ou com a matrícula, ir lá nos sites do governo e tirar. Então, certidão negativa de débito municipal, estadual, federal, no sistema judiciário, tudo isso, se estiver negativado, no caso negativo, nesse caso, é uma coisa boa. Negativo significa que não tem pendência, né? Então, se não tem pendência, nós vamos conseguir tirar. Se ela tiver positivado, ou seja, estiver pendência, daí a gente não consegue tirar e vai ser comunicado ao consorciado que ele faça a explicativa. Então, ó, a gente não conseguiu tirar essa certidão. Por quê? Aí você tem que ir atrás para descobrir, ok? Então, vejam que é um processo muito simples, ele só tem que ser feito com calma, coisa por coisa, lembrando que as certidões vencem, então é importante deixá-las para o final. Primeiro junta toda a documentação, juntou tudo, agora emite as certidões porque elas têm validade e por aí vai. Mandou tudo isso, o analista recebeu, checou, tá tudo certo, vai ser pedida a vistoria do imóvel. A vistoria do imóvel é anexada ao processo, isso vai para o comitê de crédito. O comitê de crédito faz toda a análise, aprova, pede mais alguma coisa ou eventualmente reprova, o que é muito difícil, mas é importante saber que existe esse momento do comitê de crédito. Fez a aprovação, o contrato vai ser confeccionado. Feito o contrato, ele vai ser enviado a minuta dele por e-mail para o consorciado ler e aprovar. Feito a aprovação, ele vai para confecção e assinatura das procuradoras da Demicon e envio para o cliente. Nesse momento, o cliente vai escolher se ele quer o contrato físico ou digital. Hoje a maioria das pessoas prefere o digital porque é mais barato de fazer a parte de assinaturas, etc. E muito mais prático e rápido porque você faz toda a parte de protocolo via registradores, você não precisa ter o cartório, enfim, é mais fácil o processo, mas é o cliente que decide. Todo esse processo vai levar em torno de 30 a 40 dias, dependendo aí do andar da carruagem, de como que as coisas andarem. Normalmente aí dá para considerar em 30 dias, mas pode chegar em torno de 40 dias, lembrando que isso conta sempre dos envios, se está tudo certo. Então, não demorou mais do que 30 dias, mas você ficou uma semana para mandar um documento, daí realmente vai ficar difícil, né? A gente tem que também fazer a nossa parte, mas estamos aqui para ajudar. Beleza? Espero que tenha ficado claro e que tenha ajudado você na sua liberação de crédito.